Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar com a semana, eu acho, de vídeos sobre as Crônicas dos Mortos. O primeiro volume é O Vale dos Mortos. O livro foi escrito pelo Rodrigo de Oliveira e publicado pela Faro Editorial. A história se passa em 2017, começa, aonde uma profecia dizia que um planeta iria se chocar com a Terra e acabar com o planeta inteiro. A gente ia virar pó, literalmente. Mas não é muito bem isso que acontece. Quando o planeta está se aproximando em julho de 2017, ao invés dele se chocar com a gente, ele exerce uma força sobre o planeta, aonde algumas pessoas são transformadas em zumbis. Aí você vai me falar, ai, mas o que essa história tem de especial? Primeiro, é nacional. Segundo, a história se passa no interior de São Paulo. Terceiro, as cenas, as descrições e toda a pesquisa que o Rodrigo fez para escrever esse livro já deveriam te convencer. Bom, a história se passa em São José dos Campos, que é o lar do Centro Técnico Aeroespacial, que é uma base da aeronáutica, que é o lar do ITA, da Embraer, e de outras grandes empresas, e principalmente do setor... como é que fala? Setor aeroviário. Tem a Embraer, e a gente tem uma outra empresa lá que agora eu esqueci o nome, mas que é muito importante. E eu amo esta história. Por quê? Porque eu morei 17 anos da minha vida em São José dos Campos. Então vocês imaginem quando uma das cenas mais chocantes dessa história acontecem no shopping onde eu cresci e passei a minha vida inteira. Era do lado da minha escola. Não foi bem chocante, porque a gente vai acompanhar aqui a história do Ivan e da Estela e dos seus filhos, que resolvem num belo sábado, como qualquer família normal, ir almoçar no shopping e fazer compras e coisas normais assim de final de semana. E eles chegam no Center Valley e acabam presenciando uma cena terrível. Nós estamos em julho, São José dos Campos é no Vale do Paraíba, então ele fica entre a Serra do Mar e a Serra do Mantiqueira, lá embaixo, né? Fica um pouco mais baixo que Campos do Jordão, mas ainda assim, em julho é gelado. Só que, por algum motivo, aquele dia está absurdamente quente quando se comparado à época do ano. E é o dia que vai passar o planeta Absinto. E eles presenciam o planeta passando, é um espetáculo maravilhoso, o planeta é todo vermelho. E eles chegam lá, então, no shopping, e quando eles estão procurando um lugar para sentar, de repente, 70% da população que estava dentro do shopping desmaia. As pessoas simplesmente desabam. E quando elas acordam, elas não são mais humanos. Elas se transformaram em zumbis. E elas acabam indo atacar e comer e coisas que vocês já sabem. Na ânsia de fugir, o Ivan cata, então, a Estela e os filhos, enfia dentro do carro e sai que nem um louco desembestado pela cidade. A ideia dele era voltar para casa, mas quando ele se aproxima da rua dele, ele percebe que ele não vai conseguir, porque a rua inteira está tomada de zumbis. Então ele acaba querendo pegar a estrada para São Paulo, mas também no meio do caminho vem uma horda e ele acaba perdendo o controle. E é assim que começa a nossa história. Com ele dentro do carro, sem entender direito o que aconteceu, os filhos e a mulher ali, todo mundo bem, mas todo mundo ainda tentando entender o que está acontecendo. E eles precisam encontrar um lugar para ficar e uma maneira de se locomover, porque o carro deles não funciona mais. E é aí que a gente vai conhecer o Ivan e a Estela, que na verdade são pessoas super normais que trabalham no escritório. Nenhum deles tem formação de guerra, nenhum deles é do exército ou da polícia ou de nada disso, mas eles se mostram pessoas preparadas para esse tipo de situação. Eles são líderes natos
E você vai acompanhando o Ivan conseguindo montar uma nova comunidade dentro de um dos shoppings que naquele dia estava fechado, então consequentemente estava vazio. E eles acabam criando ali uma comunidade, mas acabam percebendo que o condomínio ao lado do shopping ainda tem pessoas ali, mas pessoas que estão presas. Então eles precisam conseguir entrar dentro daquele condomínio até para conseguirem ter como produzir alimento e tudo, porque o condomínio é gigante e moravam cerca de 2.000 pessoas dentro daquele condomínio, é um condomínio de alto padrão. Então tem casas, muitas casas, tem prédio, tem tudo dentro daquele condomínio, mas tem área verde. Então eles conseguiriam sobreviver dentro daquele lugar. Então ele começa a montar uma missão para que eles consigam invadir ali e passarem a morar então naquele lugar. Quando eles chegam no shopping, eles conhecem mais algumas pessoas, mais 4 pessoas, que instantaneamente começam a fazer parte do grupo e acaba aos poucos chegando mais gente até eles perceberem que o shopping tá ficando pequeno demais para todo mundo. E o suprimento de comida e tudo vai acabar muito mais rápido do que eles estavam pensando. Aí eles, então, montam uma força-tarefa e partem para a base militar mais próxima, que não é o CT. Eles vão para uma outra base militar, fora de São José dos Campos, se eu não me engano é Guaratinguetá. E eles precisam ir até lá para pegar armas, experimento médico e tudo que eles possam precisar para fazer a comunidade em outro lugar. Então, a gente vai com eles até Guaratinguetá, eles encontram mais pessoas dentro dessa base militar e todos voltam. E aí a gente acaba conseguindo invadir o condomínio, tomar posse do condomínio, ajudar as pessoas que estão ali. Então, tem muita criança que os pais morreram. É uma situação tenebrosa, eles têm que limpar o condomínio inteiro para que daí eles possam começar a morar. Mas a gente sempre tem, numa comunidade de ser humano, alguém que não vale nada. E dentro deles, da comunidade que foi criada pelo Ivan, nós temos um assassino. Uma pessoa extremamente cruel que vai causar um tumulto gigantesco e que vai levar à morte de personagens queridíssimos. Que a gente não queria que morressem e que a gente não estava esperando que fossem morrer. Gente, o final desse livro é devastador. Mas muito bom, mesmo assim. Eu tive o prazer de conhecer o Rodrigo e de autografar este livro. E pude perguntar para ele por que eles tiveram que ir para Guaratinguetá ao invés de ir só até o CTA, que era muito próximo de onde eles estavam. E ele me contou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas não se encontra nada a respeito do CTA na internet. Você não tem nenhuma descrição, nem de tamanho, nem de quantidade de morador, nem da infraestrutura daquele lugar, que é uma cidade. Então, ele queria ter colocado, mas ele não pôde colocar o CTA dentro deste livro. Então, a gente termina aqui com eles instalados dentro do condomínio Colinas e começando a montar uma comunidade, mesmo tendo tido algumas perdas por causa desse louco, certo? Então é isso, até o próximo e tchau.